Fala, galera! Estamos aqui hoje para a gente falar de um assunto bem bacana, que está muito relevante aí para mim e para o Rafa, que é um assunto de como você viver uma vida em pleno poder. A gente viu um vídeo aí de um professor de Stanford chamado Graham Weaver. A gente vai colocar aqui nas notas do episódio esse vídeo. E nele ele está falando com os formandos, né? Formandos desse ano aí de Stanford, e falando um pouquinho de vida, de carreira, do que focar a sua energia, né? E como se sentir mais realizado e tal, e conseguir buscar aí uma vida de maior sentido, mas uma vida mais realizada, uma vida melhor. E eu acho que ele tem uns conceitos bem interessantes que a gente quer explorar aqui hoje, né? E também conflita um pouco, é um pouco diferente de outros conceitos que a gente já explorou, e eu acho que isso deixa ainda mais interessante, assim, porque talvez para cada pessoa existe um caminho melhor, ou para cada pessoa existem frameworks melhores para a sua vida, né? Mas a gente achou nesse momento da nossa vida bem interessante esse approach, essa abordagem que o Graham Weaver tem. E aí, e a gente vai falar um pouquinho desses momentos de vida que cada um de nós estamos, mas para isso também a gente convidou aqui hoje o Ângelo, né? O Ângelo Annunziato. Será que falei certo o nome? Está correto, está correto. Ele é cunhado do Rafa, né, Rafa? Mas também um cara que trabalhou aí, acho que os últimos 20 anos de carreira, né? No mundo corporativo, né? E sempre teve, assim como eu, acho assim como o Rafa, uma vontade grande de empreender, de fazer coisas diferentes do mundo corporativo, e que depois de diversas tentativas ou momentos na vida, né? Agora decidiu realmente e seguiu aí, iniciou essa trajetória. Então vai contar um pouquinho para a gente mais sobre a história dele dentro desse contexto, né? E aí a gente vai bater um papo aí sobre essa palestra. Mas, primeiro de tudo, bem-vindo, Ângelo, ao 1% Melhor Podcast. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade aí. Não é nepotismo, né? Então, fui convidado aqui porque também estou na mesma linha, no mesmo momento aí que vocês. E recebi o vídeo do Rafa, ele havia me passado. E achei também muito interessante ali a palestra, né? Trouxe insights reveladores aí também para mim nesse momento. Colaborou muito. E eu espero que a gente possa trazer também insights para quem está ouvindo aqui, para o pessoal, para que possam também repensar algumas coisas. Eu acho que o grande ponto que a gente chega em alguns momentos da vida é a gente ter a oportunidade de repensar os caminhos, né? Então, eu acho que isso que é muito satisfatório. E aí, falando um pouquinho aqui para me apresentar, então eu tenho hoje 45 anos, né? Esse mês de julho, e tenho 25 anos de carreira. Comecei ali na publicidade e na propaganda, em algumas agências. Cheguei a ser diretor-geral de uma agência aí de incentivo e promoção. E há 2 anos atrás, também nesse momento de reflexão, acabei fazendo uma transição de carreira. Então já foi uma reviravolta na minha vida, né? Fui ser gerente de marketing de uma empresa de tecnologia aqui em São Paulo. E há 2 meses acabei agora investindo aí numa nova fase da minha vida, de empreender no mercado aí de autoconhecimento, de ensino, de educação, para trazer também um pouco de experiência e conhecimento para as pessoas, né? Muito conectado a uma missão de vida que eu entendi, a um propósito, e que é isso que eu acho que a gente vai falar um pouquinho, né? Então, acho que é toda essa reviravolta aí na vida. Tenho um filho também de 5 anos, então essa também dificuldade da paternidade, agora um pouco mais fácil, né? A gente sabe que no começo é aquele choque, mas agora é um pouco mais fácil para poder conciliar tudo isso. Então, a gente começa falando bastante aí da palestra, que foi também um divisor de águas aí para essa nova fase, né? Então, quando o Rafa mandou ali, eu acho que foi... Eu não sei se o Rafa acabou caindo por onde acabou, se alguém indicou para ele, né? Mas ele me passou aí, o link e eu acabei assistindo, então acho que foi bem bacana. Cara, e o que eu
Por que que eu mandei o vídeo para todo mundo que eu achei tão diferente, tão apropriado para o tempo que a gente está agora? É, eu acho que tinha muito duas linhas, basicamente, né? De como achar seu propósito, como viver uma vida de trabalho bem vivida, ter energia, fazer as coisas que você quer. Uma é uma linha, né, que é a mais comum, que você vê em 80% das apresentações de fim de graduação, que é siga a sua paixão, descubra a sua paixão, siga a sua paixão, não trabalhe um dia na sua vida, siga a sua paixão. Que soa interessante, mas geralmente quem está dando esse conselho já achou sua paixão, já ficou bilionário, né? Então, do ponto de vista da pessoa que está dando, faz sentido, mas para o cara que tem 20 anos, 25 anos ou 30 anos revendo sua carreira, ele não sabe como achar. Então não adianta nada falar, ache sua paixão, né? E aí tem um outro lado que é um lado mais racional e talvez menos ambicioso, que é, cara, faz o que seja útil, né? Que o Scott Galloway fala muito agora que quem fala para você seguir sua paixão já seguiu, já é bilionário. Então, cara, se tem emprego para encanador e encanador tá dinheiro, você sabe ser encanador, vai ser encanador, né? Que é muito, muito o outro lado da moeda. Meio que E a assim, gente trabalho é trabalho, né, Rafa? Trabalho é trabalho, trabalho a chega lá, trabalho, faz o que tem que fazer. depois que você pagar o seu due, né? Depois que você pagar o que você tem que pagar, você pode viver. Mas geralmente a galera fica pagando até 50 anos, 60 anos, 70 anos, né? Então é um pouco surreal. E aí a gente sempre buscou aqui tentar achar um meio termo disso, né? E a gente falava muito do Ikigai, né? De, porra, o que que é útil, o que que é bom e tal. E, cara, eu gostava disso, mas honestamente, quando a gente fazia sessões de one-to-one com as pessoas e eu apresentava, é muito bonito o conceito, mas é muito difícil a aplicação, né? Porque a pessoa pode fazer o exercício inteiro, chegar, nossa, esse é o ponto ideal que eu quero estar, mas eu não tenho oportunidade de estar lá agora, né? Então, o que eu achei muito, muito relevante dessa palestra, que é diferente de tudo isso que eu acabei de falar, ele fala, cara, segue o seu gut feeling, segue seu instinto, e o melhor indicador se você está seguindo o caminho correto é se você tem energia para fazer as coisas, né? Eu acho que a gente bateu na trave aqui no podcast falando, cara, não tem indicador melhor do que como você sente domingo à noite, né? Puta, aquela cara de domingo, cara, que bosta, não sei o quê. Meu, você não tá no lugar que você deveria estar, e pode ser que você não esteja temporariamente, você está se preparando para estar no lugar que você queria estar, mas, cara, ouve esse instinto, ouve essa energia, e começa a se preparar para mover onde você tem energia naturalmente, né? E aí, falando, assim, nós três em momentos bem diferentes aqui, né? O Lucas tem uma carreira numa empresa tech gigante, eu já fiz isso e agora estou meio que num ano de sabático empreender, e o An tá indo de cabeça a empreender. Então, acho que aqui dá para ir nós três darmos as perspectivas de faseamento, né? E aí perguntar pro Ângelo como ele chegou nessa fase de fato, pular na água fria, né? E ver como é que tá. Então, esse acho que É, é o plano de fundo. legal. Eu, na verdade, assim, esse caminho que eu estou seguindo agora, eu já tentei, é a terceira vez que eu estou tentando na minha vida o mesmo caminho, né, de forma diferente. Então, ah, quando eu tinha ali uns 5 anos de carreira, eu tinha uns 25 anos, começou a surgir muito esse tema de treinamento em empresas, né, em autoconhecimento, surgiram ali aquelas ideias de coaching e tudo mais, as empresas começaram a ver isso com bons olhos e eu tentei fazer esse caminho, né. Eu fiz alguns treinamentos para a empresa, com dinâmicas, com autoconhecimento e tal. Começou a dar certo, mas eu acabei desistindo. E na segunda vez também, a mesma maneira, só que aí eu fui para uma coisa mais pessoal. A gente começou a formar turmas e dar esse curso. Conseguimos, eu e um outro amigo também, a gente foi nessa. Conseguimos aí atender mais de 600 pessoas em alguns eventos. Também acabou dando certo, mas eu acabei desistindo. E acabei desistindo principalmente por uma coisa que ele fala na palestra muito, que é exatamente o que a gente falou do go all in, né? De você ir com tudo ali. Porque eu percebi, quando você está dividido, então, por exemplo, se você tem ali a sua carreira, o seu emprego principal, e você está fazendo uma coisa paralela, grande parte do seu tempo é gasto em tentar resolver um problema. Como eu ando com essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, vou trabalhar no final de semana, vou trabalhar depois, e a sua cabeça ela não está pensando em como fazer aquilo dar certo, né? Então, muito é o que você falou da energia, eu percebi até nisso, eu falei, poxa, por que as outras vezes não deu certo? Porque a grande parte do dia eu estava tentando resolver como eu conciliaria as duas coisas e não como fazer aquela outra coisa realmente escalar, estruturar ela melhor, definir melhor ali um posicionamento ou uma estrutura de vendas, né? Então aí, lógico, tende a não a fracassar, mas essa energia diminuir, porque a carreira principal, onde você já está envolvido, você tem uma responsabilidade maior,
vai te sempre consumir Já a ganha atenção. dinheiro. E você, Vai e te você, consumir a sua Ângelo, você então atenção fez as outras 2 vezes em paralelo ao trabalho, foi isso? Você estava em ainda na sua paralelo ao carreira? trabalho. É. Exato. É E aí, bem, é bem, é bem relevante para mim esse ponto, porque eu sempre fiz, eu acho, desde que mudei para cá, 6 anos atrás do Canadá, diversas iniciativas fora, né? Fora do trabalho. uhum, E assim, na minha visão, eu tenho tentado me convencer durante 6 anos que eu ia conseguir, em paralelo, construir uma ponte, construir uma coisa que seja relevante o suficiente para me dar essa possibilidade de sair do mundo corporativo, né? E eu tô no Google, assim, uma empresa que paga super bem, eu tenho um salário muito bom, eu não trabalho absurdamente horas malucas, eu trabalho bastante, tenho que me entregar, me estresso, porque é uma área de vendas, mas, assim, não posso reclamar, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, uhum. tenho esse desejo, esse calling para empreender muito grande há muito tempo também. Então, eu fico entre essas duas coisas e eu agora estou realmente realizando que eu sinto que eu nunca vou conseguir realmente sair do mundo corporativo e fazer alguma coisa fora dar realmente certo se eu não tomar Se o não leap of for, faith e dar o all-in, entendeu? Eu estou nesse exato. momento agora, está ficando claro para mim, porque eu tenho feito iniciativas, elas dão certo de certa forma, elas me geram realização, me geram esse desejo de fazer mais, me geram um retorno bacana das pessoas gostarem, mas sempre trava no tipo, eu não estou 100% lá cuidando desse negócio, gerando valor a ponto de monetizar, a ponto de se tornar uma coisa que vira o meu principal. E muitas das vezes a minha mente ela não está preparada para resolver os problemas da coisa fora. Ela está sempre preparada para focar no meu principal, né? Exato, E não tem como. pô, à noite eu termino de trabalhar, depois de botar as crianças para dormir, que é a minha prioridade número 1, são as crianças, e dá 10h30 da noite, a minha esposa quer ver um seriado, eu tenho que ver um seriado com ela, dá 11h30 da noite, aí eu sento para editar o vídeo do 1% Melhor. Aí eu sento para Uhum. fazer o sei lá o quê do coaching, que eu estou ajudando uma pessoa, sabe? E, cara, beleza, eu vou conseguir fazer uma coisa legal, porque eu me importo, mas não vai ser aquela coisa que a pessoa vai falar, porra, essa pessoa tá aqui para me fazer dar certo, sabe? E olha Exato. só, assim, acho que vocês falaram assim de prioridade, de capacidade mental, né, de bandwidth mental. E com certeza, mas eu acho que tem um lance fudido também de mindset, que é o terceiro ponto dele. Ele fala go all in, mas eu acho que a outra analogia é, cara, queime os barcos. Você chegou na praia, queimou os barcos, agora a gente vai ter que fazer esse negócio dar certo. Venho trabalhando muito próximo de fundadores nos últimos 5 anos, e uma coisa que eles têm sem falta é assim, cara, não tem plano B, tem que dar certo. Então, se não for por esse caminho, vai pelo outro, tem que dar certo, né? Sim. E é muito diferente, quando é um side job, se não der tudo bem, então muda muito o mindset. Você tem que pensar que você está criando um negócio, está competindo. Então, se você não tem esse mindset, o teu competidor tem que dar certo, não vai dar certo o seu, né? Vai dar o dele. Não é se vai dar certo, é como eu vou fazer Tem que para que fazer. dê certo. Vai Vai dar ter que certo. dar certo. Exato. Exatamente. É, E Mas aí, eu eu ia levei muito em falar. consideração exatamente o que o Rafa falou, né? A questão lá do vamos queimar os barcos e vamos com tudo, porque é isso que eu percebi, né? Então, falando até de energia, é isso. Gastar energia em, poxa, agora eu preciso ter essa renda, eu preciso resolver isso, eu preciso vender, eu preciso transformar. E antes eu percebia de novo, né, que muito grande parte era isso, é o que você falou. Bom, eu preciso agora arranjar alguma hora do meu dia para tocar meu segundo negócio. Então, você estava tentando resolver esse problema com a sua família, com o seu trabalho, em que momento você ia realizar aquilo, e não em escalar o negócio e fazer acontecer. Então, acho que até a gente falando muito um pouco mais para frente sobre energia, você também muda completamente o foco para isso. E você estando no negócio, você começa a abrir outras possibilidades, né? De olhar e falar, putz, aqui pode ser uma grande oportunidade ali de gerar caixa, de gerar reconhecimento, audiência e tudo mais, né? Eu acho que essa faz muita diferença, né? sim. Rafa, o Graham no vídeo ele fala dos 3 pontos, né? Eu acho que os 3 Uhum. passos. Acho que seria legal talvez a gente falar um pouco dele. Sim. Enfim. Né, os 3 são basicamente: tire o prego da sua cabeça, né? Conseguir refletir, tirar o que está te limitando. O segundo vai na direção da sua energia. E o terceiro, vai all in agora. Não é depois, é agora, entendeu?
E eu acho que a gente pode talvez ir um a um, né? Esse tire o prego da sua cabeça. Como que você entendeu isso, Rafa? E como você traduziria para gente? Cara, eu tiro o prego da minha cabeça, eu entendi, talvez pela minha experiência pessoal. É, tem coisas que claramente tiravam minha energia em alguns trabalhos que eu tive. Eu sabia quais eram e eu continuava tolerando, né? Às vezes porque eu precisava, eu achava que era um role que eu queria ter por mais um tempo, que era uma carreira que eu queria ter. Mas eu te dou um exemplo muito prático, assim, da minha carreira daqui pra frente. Cara, eu não tolero mais trabalhar com gente escrota. Não tolero. Se for cliente, talvez, mas no meu time, não, né? Isso era um prego que eu tive na minha cabeça, tipo assim, cara, 20 anos de carreira. E sempre, meu, não, tem que saber lidar com todo mundo e tal. E aí você vai subindo a tua régua de falar, cara, isso é um prego pra mim, isso mata a minha energia, afeta a minha saúde, afeta como eu me comporto em casa. Pra mim não rola mais. Esse prego eu tirei, né? E aí vai para um ponto que depois acho que a gente devia discutir, que é o faseamento, né? Eu meio que eu sabia que eu tinha esse prego, né? E eu fui guardando, uma hora eu falei, chega, né? Então, para mim, foi isso que eu senti. E ao tirar, dá um alívio. Você fala, cara, a vida é tão mais fácil, né? Você estava claramente me incomodando. E ao dar o alívio, me dá criatividade, me dá espaço para fazer outras coisas que antes eu não tinha. E você, Ângelo, o que que você tirou do tire o prego da sua cabeça? Eu achei muito legal também, até ele coloca uma imagem lá, né? Então a gente consegue, que ele traz um vídeo lá da menina com o prego na cabeça. Achei muito legal visualizar aquilo, né? Porque não vira só uma expressão, mas você visualiza, né? E um ponto para mim ali, ele diz, bateu muito nas crenças que a gente chama de crenças limitantes ou ideias que a gente acaba tendo aí no dia a dia, que acabam nos impedindo de mudar, de transformar, né? E vem muito em encontro com o livro aquele Think Again do Adam Grant, que ele fala sobre, a tradução em português eu acho que é Pense de Novo, né? E ele fala muito isso, que a gente deveria repensar mais as coisas que acontecem na nossa vida, né? A gente acaba tendo muito determinado, muito certo, a gente não questiona muito, a gente segue aí por um caminho já muito claro para a gente deveria refletir muito isso, né? E ele traz dois pontos que eu achei muito bacana, que o primeiro ponto é a visão de túnel, né? Então, o que ele fala? Às vezes a gente tem um objetivo final e a gente vai atrás desse objetivo e a gente não analisa as variáveis que a gente poderia ter, né? Então, a gente faz de tudo para que a gente siga naquele objetivo, mas a gente poderia considerar outras coisas ou repensar no decorrer do caminho, que ia fazer muita diferença, né? E para mim isso é muito significativo, né? Porque teve uma fase da minha vida que eu estava também nesse ponto de não saber o que fazer, para onde eu ia, etc. E fui procurar ajuda, né? Fui fazer psicanálise. E eu lembro de uma frase muito interessante que o psicanalista trouxe para mim, que ele falava assim, né? Imagina na época ali das grandes navegações e descobertas, né? Então os navegadores eles saíam para o mar com uma direção, né? Então eles tinham que achar terra ali, vamos dizer, para o norte, né? Então vamos navegar para o norte e a gente vai achar terra. Dentro dessa direção para o norte, você pode ir um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, né? Mas e você vai achar terra, mas você tem uma direção. Então, às vezes, também nesse questionamento, a gente tem muito uma ideia que eu preciso ter um foco claro do que eu quero, né? Então, não, eu preciso abrir uma escola na região tal para X alunos. Não, às vezes você tem um norte, né? Você tem lá, puxa, eu queria trabalhar com aprimoramento e desenvolvimento pessoal. Dentro desse norte, você tem N possibilidades. E às vezes a gente se apega muito a ter algo muito específico. Então, eu entendi muito essa questão da visão de túnel, né, que o Adam Grant traz, e um pouco dessa de tirar o prego também a gente começar a olhar para outras coisas e não só essa visão, sabe, ir para cima disso e ter muito claro o que a gente quer e se permitir ir ajustando isso. E aí vem em cima encontro do segundo ponto que ele traz, que é a escalada de compromisso que ele fala, né? Então, às vezes a gente se compromete, nós mesmos com nós, né? Em não, eu entrei nessa profissão, eu preciso agora ser aqui, chegar no nível máximo, eu preciso ir nesse caminho, eu preciso fazer ele ter sucesso. A gente se compromete com uma autoimagem, com uma crítica interna que a gente tem, e a gente não se permite tentar uma coisa nova, a gente não se permite mudar, né? Então a gente assume um compromisso demasiado ali
e a gente não entende que pode ter outras possibilidades. Então, tudo isso vai colaborando para essa visão que a gente tem, ou a maioria das pessoas tem de crença, né? De não poderem mudar. E outras crenças que a gente tem também, né? Então, acho que é interessante. Aí, Luquinha, você trouxe um ponto que você estava falando ali, que eu queria só também trazer aqui para a discussão, e é o que você falou, pô, aqui no meu emprego, acho que tá bem, ganho bacana, tenho uma posição, mas eu queria, né, buscar uma outra coisa. Eu acho também que são duas coisas, até para colocar aqui em discussão, e eu percebo ali nos cursos, eu tenho um curso que eu estou falando sobre encontrar o propósito, eu vejo as pessoas um pouco em dúvida, né? Porque em algum momento a gente tem o que a gente quer, a gente está no trabalho legal, mas a gente tem aquela sensação de vazio. E em alguns momentos a gente realmente olha para o outro lado e fala, cara, não é isso que eu quero, eu queria fazer uma outra coisa. São duas coisas diferentes. Por quê? Às vezes, onde a gente está, vou dar um exemplo, né? Pô, tem um emprego bacana, mas tem algo que está me deixando vazio. Isso é um alinhamento de valores, né? Então, às vezes, na vida, a gente tem valores, né? Que são nortes que a gente tem quando a gente toma decisões, igual o Rafa falou, poxa, eu não quero trabalhar numa empresa mais com gente desse tipo. É um valor que ele estabeleceu para ele, que vai conduzir ele em alguma determinada coisa. Mas a gente tem outros pessoais. Então, por exemplo, viajar, cuidar do corpo, se alimentar bem, dormir bem, são valores que a gente tem. E às vezes, num conjunto que a gente está vivendo atualmente, algum valor não está sendo atendido, né? Então, eu vou dar um exemplo. Pô, eu gosto muito de viajar e tem momentos da minha vida que eu não consegui viajar, porque estou trabalhando bastante, pandemia, por exemplo. Isso me afetou muito, né? E aí a gente não consegue entender muito claro o que é e a gente acha que a gente precisa jogar tudo, vou mudar tudo porque, né, eu quero ter uma vida com mais liberdade. E às vezes não é. Às vezes é entender esse valor e trazer esse valor para a nossa rotina. Então você faz pequenos ajustes para que você tenha uma satisfação mais plena. Em outros momentos, não. A gente olha para o futuro e fala, cara, eu não me vejo mais 1, 2 anos fazendo o que eu faço. Aí sim é hora da gente fazer essa mudança e buscar o que a gente quer, né? Então, eu acho que um pouco disso também é importante a gente falar, senão todo mundo vai sair, ou quem tá ouvindo vai falar, puta, vou jogar tudo Achando que tem que alto, jogar vou tudo de fora, né? vida. Não, claro. Eu acho que eu acho que tem como ser um pouco dos dois também, né? Acho que Exato. tem, óbvio, um lado onde você pode sempre trabalhar e buscar e tudo mais, e tem um lado que é mais realmente difícil de mudar quando você sente que aquilo não é para você. Eu ia colocar um ponto só sobre eu tirar o prego da cabeça, Rafa, só para dar um exemplo prático, né, no meu caso também. O jeito que eu enxerguei isso, assim, é nesse lado do que a gente estava falando, de crença limitante. Não tanto na questão dos valores, você falou, tem uma pessoa escrota, não trabalho com pessoa escrota mais e tal, mas nessa parte de crença limitante e de você perceber que tem a possibilidade de você começar a agir da forma que você quer que a sua vida seja, sem, tipo assim, sem necessariamente alguém te dar essa permissão, entendeu? Então, o exemplo meu é assim, tem duas coisas. Uma é conflito de interesse em relação ao Google. Eu sempre me convenci de que tudo que eu fosse fazer fora existia um conflito de interesse, e com isso eu, de certa forma, sempre fui sabotando as coisas fora, né? Então, é meio que assim, cara, não, peraí, o Google vai descobrir que eu estou fazendo essa outra coisa e vai virar um problema. Sendo que tem um monte de gente dentro do Google que faz coisas que são realmente conflitos de interesse e não dá nada, entendeu? E eu estou aqui, o certinho, o ético, moral, nem querendo fazer as coisas que não são conflito de interesse pelo medo de alguém achar que é. Então, assim, essa é uma coisa que me limitou bastante até agora e que eu trabalhei em mim essas últimas semanas, vamos dizer assim, e estou no momento falando, cara, eu não vou deixar isso me atrapalhar mais. Tirei esse prego da minha cabeça agora e não tem essa de conflito de interesse, né? Dependendo do que for, se eu for responsável, se eu for, né, se eu fizer os disclaimers que precisar, mas entender a política e ir atrás, existe a possibilidade de eu fazer coisa fora que não conflite, né? É, e um exemplo é dar palestra em faculdade ou dar aula em faculdade e tal. Uma coisa que eu sei que eu tenho paixão, que eu tenho interesse e que eu nunca busquei muito. Eu sempre foquei meu tempo todo em trabalhar, entregar mais resultado, fazer 120%. E nunca busquei muito que eu falava, putz, vai ser ruim, porque aí vai que eu acho que eu estou falando pelo Google e tal, sei lá o quê. Aí fui descobrir, tem gente que dá aula em faculdade aqui, em paralelo, né? Tem gente que fala de assuntos da indústria que eles deixam claro, não estou falando sobre o Google,
né? Quer dizer, eu não estou falando, não sou a voz do Google, eu estou falando pela minha opinião pessoal. Isso dá um disclaimer e depois você fala o que você acha da indústria. E aí você se permite, agora eu estou indo buscar, me permitir usar o meu potencial máximo de falar sobre o assunto que eu gosto, entendeu? Do assunto de AI, do assunto de marketing digital e tal. Eu estou conseguindo agora começar a me permitir ir lá e, cara, postar no LinkedIn um negócio, ou falar num evento. E a outra questão é uma questão de uma crença limitante no sentido da minha capacidade em inglês de entregar a mensagem. Quando eu vim aqui, me mudei para o Canadá, eu falei, cara, putz, vou ter que me adaptar ao mercado canadense, vou ter que me adaptar ao jeito canadense. Aí eu fui e pisei no freio em relação à minha forma de ser, em relação à minha confiança e tudo mais. Tive que fazer um trabalho para voltar a confiar em mim mesmo, em saber que eu posso entregar muito bem o trabalho nos relacionamentos, etc, etc, para chegar onde eu estou hoje. Mas ainda hoje, tipo assim, eu às vezes estou conversando com a minha chefe lá e ela dá um feedback, tipo assim, ah, não, porque a sua forma de comunicar e tal ainda pode melhorar e tudo mais, né? E aí, cara, juro, nos últimos semanas eu percebi, desculpa, isso é a forma de comunicar que você tem, que a empresa tem, e que talvez o canadense, parte da sociedade canadense, tenha algum grupo das pessoas, vocês acham que isso necessariamente é melhor. Mas eu não preciso me encaixar como assim, nesse molde Formato. necessariamente para que eu entregue o melhor de mim, entendeu? Eu fiquei muito tempo nos últimos meses, talvez ano, tentando me encaixar nesse molde. E agora eu cheguei num ponto que, cara, eu sei que quando eu estou entregando uma mensagem, quando eu estou falando em uma palestra, etc., eu sei que isso dá certo. As pessoas gostam do que ouvem, as pessoas se interessam, as pessoas dão feedback positivo. Então, talvez eu não tenha que estar me adaptando e mudar quem eu sou e falar do jeito que eles gostariam que eu falasse, para eu ter um sucesso maior. Talvez eu deveria estar acreditando em mim e fazendo do jeito que eu sei fazer, entendeu? Que pode ser o meu diferencial, inclusive. Então, 100%, mas eu não acho nem que você tem uma opção, Luquinha, porque quem vive uma vida sem integridade, fazendo um papel, você começa a se corroer por dentro, cara, você sente, né? Saúde começa a ir pro saco. Então, assim, não há uma opção, é o quando você vai fazer, né? E eu acho que é tolerável por um tempo, mas não é tolerável para sempre se você não quer ter uma vida que você chega no final da vida falando, cara, que bosta, eu fiquei fazendo um papel minha vida inteira, né? exatamente. Exatamente. Enfim, esse é o tirar o prego da cabeça para mim, nesse momento que eu tô, parar de ficar me travando com conflito de interesse e parar de querer me encaixar nesse jeito de se comunicar e aceitar. E, cara, isso, desculpa, não é um problema meu de comunicação. Eu sou bom em me comunicar em português, em inglês, em qualquer língua que eu precisar, que eu aprender a língua, eu vou me comunicar do meu jeito, entendeu? Só que eu não posso ficar me deixando encaixar numa caixinha que vai me limitar, porque nesse papel eu não sou bom, entendeu? Nesse fingir eu não sou bom. E aí é aí que gera o problema. Faz todo sentido. E aí um outro ponto que você tinha colocado, assim, o lance da sua moral, querer ter uma moral 100%, 120%, 130%. Cara, é louvável, né? Mas até o ponto que começa a deixar de ser produtivo para você e para a empresa. E outra coisa a refletir aí é, cara, eu sei que o seu é genuíno, né? De fato, você tá preocupado moralmente com as coisas. Mas imagine quantas pessoas não fazem também outras coisas como muleta, sabe? Puta, pode dar um risco, puta, pode não sei o quê, por medo de não dar certo, né? Sim, Que geralmente é o grande. sim. Não, total. Exato. E aí, né, o que eu também, para mim, assim, eu falo um grande divisor de águas que eu tive na minha vida foi escrever um livro, né? Eu escrevi um primeiro livro, que é um livro de contos aí, espiritualistas e tal, e eu demorei uns 5, 6 anos para escrever esse livro. E por quê? Não foi pelo tempo de produção, foi o tempo de conflito, né? O tempo de conflito é o seguinte, putz, eu vou colocar isso, as pessoas vão ler, é uma coisa muito pessoal, como vão enxergar? Será que vai ser bom? Será que, né? Será que está pequeno? Será que está grande? Né? Então, era esse conflito né, interno que a gente tem também, dessa crença do que as pessoas vão interpretar, né? E, e foi difícil, eu fiz desistir, voltei, recortei, e em algum momento eu falei, não, eu vou imprimir o livro, ele não tem nem 100 páginas, é um livro super curto, e coloquei, fiz um lançamento, vendi aí no One on One mais de 300 livros aí.
E tive um retorno muito legal. As pessoas, pô, quando vai ter o segundo? Lógico, tiveram críticas, né? É normal. Mas isso para mim foi muito importante, porque eu comecei a ver que no final o muito, né? Quer dizer, o pouco que a gente entrega é muito para as outras pessoas, né? Porque elas querem ver a nossa visão de mundo. O podcast aqui que vocês fazem é isso, a gente quer ouvir a visão de vocês sobre um mundo que acaba sendo diferente da nossa, e isso é muito enriquecedor, né? Então, às vezes, a gente se pode ou se limita, exatamente o que você falou, né? Para tentar se encaixar dentro de uma régua, dentro de um sistema, dentro de conjuntos aí de diretrizes que acabam não sendo verdade, né? E a gente tem lugar de fala, de conteúdo para a gente trazer. Então, para mim, quando eu pus isso para o mundo, né, fez total diferença, e eu vi que foi uma sequência de coisas que foram acontecendo de eu desbloquear essas crenças, né? E aí o que a gente fala de crença é aquilo. Pô, eu tenho 45 anos, estou velho para sair de uma empresa onde eu tenho algo sólido e tentar algo novo. Eu tenho um filho, mas eu não sou PhD. Então a gente acaba criando tudo isso e, na verdade, a gente só chega lá se a gente começar, né? Exato. Então, desconstruir isso é importante. E aí, mesmo no trabalho que a gente faz de crença, a gente utiliza muito aquilo, né? Como que a gente desconstrói uma crença. Então, por exemplo, eu sou velho para começar algo novo. O primeiro ponto é, isso é um fato, é uma verdade, ou é algo que você acredita? Então, é um fato. Não é um fato. Várias pessoas começaram com muito mais idade e tiveram sucesso. Então, é algo que eu acredito, né? Se eu continuar acreditando nisso, daqui 5 anos, como que vai estar a minha vida? Vai mudar alguma coisa, né? Então, por que eu não desconstruo isso, né? Então, essa questão eu comecei a repensar muito. Então, hoje tudo eu penso muito isso. Isso daqui é um fato ou é algo que eu acredito, só eu acredito, né? Então, de novo, você acabou de falar, não, a comunicação é um fato? Não, não é um fato. Tem uma cultura de regionalização que entende diferente. Então, é algo que estão acreditando que a gente não... E aí, dentro do fato tem outras pessoas melhores ou piores que eu dentro desse mercado? Não estou comparando com ninguém, mas a gente acaba vendo que tem pessoas que nem estão preparadas ou nem sabem um pouco que a gente sabe. Então, isso a gente tem que levar em consideração quando a gente está entrando nesse caminho, né? E aí é o que o Rafa falou também, entrei num caminho que tem uma competitividade, tem pessoas que já estão há anos no caminho, estão começando, mas ao mesmo tempo tem várias pessoas começando também, e várias pessoas que vão começar também daqui meses, anos, né? Então a gente está nesse processo. Então desconstruir isso é importante, né? Porque senão a gente também começa a achar que... E aí começam a vir as crenças, né? Então vou até trazer algumas aqui, que aí a gente desconstrói dessas para entrar no caminho, quando a gente entra, a gente começa. Eu comecei ali, tentar gerar uma audiência na internet, no digital, tentar fazer, aí você começa. Pô, eu tô fazendo aqui audiência no digital, mas e se o Instagram mudar o algoritmo dele? Cara, nem comecei ainda, né? Então a gente começa a criar um monte de medo na nossa cabeça que nem é real, né? Que é o tal do prego, né? A gente tá sempre, na verdade, não é colocando um, a gente tá colocando vários, né? E você tirar um por um ali é dolorido, é uma reconstrução. Eu até fiquei com dúvida, eu queria perguntar para vocês, quando vocês começaram o podcast, teve algum questionamento desse tipo? Puta, vamos fazer, será? Legal, faz o primeiro, não tá bom? Ou foi uma coisa tipo, vamos... Em vários ciclos, né, Rafa? Total, mas eu lembrei muito, assim, de quando a gente começou, a sensação que eu tinha parecida com a do An, assim, cara, a gente vai colocar um monte da gente falando, sem corte, sem nada, o que pode acontecer, né? Alguém do trabalho pode não gostar, eu posso deixar de ser promovido, alguém pode mandar uma crítica muito dura, e eu acho que a surpresa que as pessoas mais têm 99% é positivo, feedback, né? É surreal, assim, tipo, a gente já fez, sei lá, 30, 40 episódios. Cara, eu lembro 2, 3 pessoas que falaram, acho que não tá ajudando muito. Cara, todo o resto muito positivo, e a galera gosta de quem tem coragem de ir lá e fazer, porque demonstra pra cara, eu posso fazer também, né? Então, cara, colocar o livro na rua, cara, qual o pior caso? Não vai vender nada. Beleza, tô ok com não vender nada, eu coloquei na rua e vamos. Que era o pior caso que eu acho que a gente pensava assim também, né, no final. Falar, cara, o pior caso vai ouvir nossos parentes e a gente deixa para nossos filhos ouvir um dia nossas groselhas. E aí aconteceu, É. aconteceu o O Rafa inverso, né? você sempre trouxe essa visão de ser mais pretensioso, né, com o negócio, assim, tipo, cara, vamos jogar no mundo e o que vier vai vir, entendeu? Na minha cabeça eu Exato. criei um monte de
puta, mas aí vamos tentar fazer mais gente conseguir ouvir, já que as pessoas estão gostando, vamos tentar dar um jeito de mais gente gostar ainda, né? Só que sempre naquela vibe de, pô, mas ao mesmo tempo a gente não quer não ser verdadeiro com relação ao que a gente está colocando, a gente não quer, a gente sempre deixou muito claro que a gente não queria sacrificar o conteúdo pela expansão, né? Pelo crescimento. Então, exemplo, pô, eu poderia fazer um vídeo curtinho, rapidinho, de uma parte mais sensacionalista de algo que a gente falou, ou de uma parte mais politizada, ou pegar e falar assim, cara, estão falando sobre esse assunto aqui, tem um monte de gente falando do assunto, deixa eu falar desse assunto necessariamente só para aparecer e ganhar mais audiência. A gente sempre... E é engraçado, porque eu trabalho com isso, né, de certa forma, em gerar audiência. Eu trabalho com YouTubers, entendendo como os YouTubers fazem, sabe? A gente trabalha com isso, a gente sabe as ferramentas, mas a gente tomou a decisão muito clara desde o início de falar, a gente não vai fazer isso. A gente quer colocar a nossa maior verdade aqui, fazer do jeito mais verdadeiro possível, e se as pessoas gostarem e quiserem assistir mais, as pessoas vão gostar de assistir mais. Eu acho que o que fez a gente crescer foi a consistência. Muita gente, tipo assim, postando sempre. As pessoas que gostaram começaram a ficar muito assíduas e passar para outras pessoas. E agora a gente ficou um tempo sem postar. E aí mostra que agora a gente está tendo menos. E estamos retomando pelo motivo certo, né, Rafa? Do fato de que a gente parou porque a gente estava sem tempo, tinha um monte de coisa acontecendo nas nossas vidas. E a gente está retomando porque a gente quer estar próximo. A gente quer colocar no mundo as nossas opiniões. E eu acho que aproximou muito eu e Rafa, no sentido da nossa amizade. Foi muito bom nesse sentido, né? E o segundo ponto é, eu vejo muito 1% Melhor como, cara, se eu morrer hoje, meus filhos me conhecem, eles são criança ainda, têm 9 e 7 anos, eles me conhecem do que eu entreguei para eles no meu dia a dia, certo? Mas eles não me conhecem com a visão de adulto. Agora, se eu morrer hoje e eles forem lá daqui a 10, 15 anos resolverem entender quem era o Lucas, eles vão ter muito tempo de eu falando e os vídeos para eles me entenderem, entendeu? Sabe o que eles vão fazer, né, Luquinha? Vai sair o Luquinha GPT fácil. Eles vão mandar ou esse 1% Melhor e me diz quem era meu pai. Só com o conteúdo que a gente tem já dá para fazer uma réplica. Mas assim, sobre a decisão que a gente tomou de conteúdo e tudo mais, é racional no final, porque a gente pensava o seguinte, cara, como a gente gosta de fazer, a gente faria de graça, se ajudar um caboclo por episódio, já valeu, né? E aí começava a aparecer um caboclo aqui, outra gente falando, então tá valendo, se tá ajudando um pouquinho de gente. Então, teve gente que a gente envolveu e ajudou a gente com 1% Melhor, teve gente que a gente deu coaching, ajudou em carreira, né? Teve gente que foi só, virou amigo, tem um monte de coisa bacana que veio do 1% Melhor, assim. Mas o questionamento, até pensando no paralelo, é exatamente esse, né? O que eu queria dizer é assim, se a gente começou um projeto que teve ali umas barreiras, mas a gente foi, mas é um podcast, mas é um livro, mas por que a gente não pode fazer isso num negócio, numa carreira, né? Então, esse paralelo, se a gente tem o poder de fazer, de montar e aparecerem as pessoas fazerem, por que a gente não faz numa carreira, num negócio? Mas o negócio envolve questões de, né, renda, de pagar minhas contas. Cara, é a mesma coisa, né? Num nível diferente, a energia que a gente despende é a mesma, né? Sim. Só que a gente acaba, de novo, tendo essa crença que não, mas aqui a responsabilidade é maior. Que é diferente, né? Aqui eu preciso... Aqui é trabalho, não é diversão. Exato, não é diversão. Mas, e aí volta desde o começo que a gente falou, né? Que o Rafa começou lá falando no começo as pessoas que se tornaram bilionárias e que têm hoje a satisfação de ganharem dinheiro do que fazem, será que não é um pouco disso? Né? Um questionamento que eu jogo aqui para todo mundo, será que não é isso? Você realmente entender que você pode fazer algo, não é despretensioso, sem responsabilidade, mas com uma energia diferente, né? Sim, esse alinhamento, né, que a gente falou, só que eu acho que a grande diferença do que o Graham falou na palestra, né, Rafa, é que é como você chegar nesse futuro onde você está numa vida que você vê que a sua energia está alinhada ao que você gosta, ao que você se sente bem, etc. É através da ação, né? É através do all-in, do leap of faith, e não através de, peraí, deixa eu botar aqui no papel quais são as coisas, etc, etc. É seguindo essa energia, né? E eu queria perguntar para você, Ângelo, mas você também, Rafa, assim, como você já fez o leap of faith, assim, como você se sente, o seu corpo e tal, quando você está
fazendo esse trabalho novo, assim? Ou teve sinais na sua carreira, quando você estava no mundo corporativo, no corpo em si, onde você fala, putz, caraca, eu sei que quando eu estou ajudando alguém aqui com autoconhecimento, cara, eu me sinto tão diferente que fica claro que é uma coisa para mim, assim. Teve alguma coisa que você reparou nisso? Não, sim, um dos pontos também de eu ter saído, né, ter feito essa transição era exatamente isso, de estar totalmente satisfeito comigo mesmo onde eu estava, né? De não pelo que eu entregava, sempre fui muito comprometido, mas não fazia sentido mais para mim o que eu estava fazendo, né? E hoje, de novo, eu estou começando, cara, vamos pensar em termos aí financeiros, não estou recebendo um terço do que eu recebia antes, ainda o negócio está, né, começando, existem grandes possibilidades, mas é o que a gente falou, acordar de manhã, você trabalhar até mais tarde, com satisfação, com alegria, o seu tempo muda, né, sua energia muda, eu acho que tem muito disso. E uma outra questão, eu acho assim, no decorrer também, isso que a gente está falando da lista, ou escrever, ou se entender, eu acho que também a experiência, né, e aí tem um pouco a ver, não estou dizendo com idade, pode ser muito rápido, mas a experiência a gente começa a ver e o encontrar o propósito, saber o que a gente quer, vai também do que a gente já entende do que a gente não quer, né? Então, acho que isso também é importante, né? Então, de novo, tudo que para mim eu passei me mostra o que eu não quero mais fazer, né? E aí a busca também vem disso. Então, esse exercício que a gente faz, de alinhamento, pôr no papel e a energia, você sabe que aquilo lá você já tentou e aquilo não te trouxe o que você precisava. Então, você quer algo novo, né? Você quer algo diferente, ou você quer algo que você já teve em algum momento. Então, de novo, para mim, eu tive lá em algum momento, quando eu dava treinamento, e eu vi que ali eu tinha um nível de energia alto que me satisfazia e estou buscando isso agora, né? E aí essa diferença, cara, é o principal. E para mim, exatamente isso. Agora, 100% do meu tempo é dedicado a eu tenho um problema, eu preciso fazer esse negócio dar certo, como que eu vou resolver? E aí você abre diversas possibilidades que antes não existiam, porque antes você estava focado, né, em outras coisas, no segundo trabalho ali, que era o primeiro. Então, hoje eu acordo com diversas possibilidades e a forma que você se mexe, se movimenta, né, se relaciona, Até vai se trazendo apresenta, soluções né? para Como isso. você se apresenta, né? A pessoa fala, pô, ele Exato, largou tudo para tocar esse negócio. Leva mais a sério do que, pô, peraí, tô exato, tocando aqui do lado. Ou você mesmo, né? exato, Leva de um jeito diferente, né? Bem exato. legal. Você pode Então, falar essa mais mudança total. abertamente, você pode se vender mais como o cara desse Exato, é uma negócio. leveza, né? Você não tem É que é uma preocupação, leveza. né? Então, isso é uma diferença grande, né, de energia. Fala aí, Rafa. Não, é bem similar, né? Eu acho que assim, você vê na cara da pessoa quando ela tá fazendo algo que ela quer fazer, né? Você vê quantos calls a gente já fez, você olha todo mundo lá no call, os caras falando, mas o que que eu tô fazendo aqui, cara? Nada a ver isso, tipo, eu tô perdendo meu tempo, né? Tô perdendo minha energia. Então, para mim, muito evidente também da parte de saúde, né? Assim, de domingo não ser um dia chato, ser um dia tão bom quanto sexta. E aí, voltando para nossos pontos lá da palestra, né? Tira o prego da sua cabeça, a gente falou bem. Agora a gente tá falando de vá na direção da sua energia. Cara, na verdade, assim, para mim tem dois pontos cruciais aqui. Um é o que você falou de ação. Não adianta, olhe a sua energia, escreva o que te dá energia. Cara, vá na direção e não precisa, assim, ele fala go all in, mas tem gente que não vai poder all in. E aí vai fazendo gradualmente, vai aprendendo as coisas que dá energia e vai começando a tirar as coisas que tiram energia. Cara, eu instintivamente, uma pessoa olha a agenda dela da semana, ela fala, cara, segunda, legal, terça, puta que bosta, quarta eu tenho essa reunião com esse cara que eu não gosto. Então você sabe, né, cara, o que te gera energia, o que te tira energia. Eu acho que o grande diferencial aqui dele é falar, vá em direção, né? Pare as coisas que te tiram energia e comece a fazer as coisas que te dão energia. Então, achei fodido Priorização, né? E nesse sentido, Rafa, tem um negócio que ele falou lá que eu gostei bastante, que, né, a gente pode brincar um pouquinho aqui, que é ele fala, pensa em 9 variações de vidas que você poderia ter, como se fosse 9 dimensões possíveis de como sua vida Exato. vai se parecer, como vai ser a sua vida. Considera que você não tem nenhuma chance de fracassar, então com certeza vai dar certo. E aí pega as 9 e fala assim, qual delas você acha que você ia ser mais feliz, realizado, ou ia ter mais energia para fazer aquela coisa, né?
E eu acho que é bem interessante isso, assim, porque às vezes você tá lá e falando, eu quero chegar lá e fazer isso, aquilo e tal, mas você nem para de pensar, peraí, como seria a minha vida se eu chegasse lá? Como que seria? O que eu estaria fazendo? Pô, talvez você... Vou dar um exemplo, vai. Eu vou contar aqui logo 3 minhas, e acho que não precisa falar 9, obviamente, mas eu vou contar 3 minhas, e aí eu já falar logo que eu descartei uma depois de fazer esse exercício. Então, para mim, eu fico no Google, continuo trabalhando, ganhando meu dinheiro, guardo o máximo de dinheiro possível até eu chegar a 45, 50 anos, tenho um dinheiro estável, muito dinheiro guardado, e me aposento. Vou viver viajando e tal com aquele dinheiro que eu construí. Essa é uma alternativa. A outra eu fico um pouco no Google ainda, mas saio daqui a pouco para empreender, realizar, querer fazer mais e lá na frente isso tem um patrimônio que seria a empresa que eu construí. E o terceiro, que é um que eu sempre brinquei com a Vanessa, que se eu tivesse uma dimensão separada, eu sei que eu faria, era ser presidente do Brasil. Então, seria pegar aqui do Canadá, depois de ter ficado aqui 10 anos, aprender com a sociedade daqui, voltar para o Brasil, pegar e começar o caminho da política, porque eu tenho um desejo muito grande de ajudar o meu país, assim, de ajudar as pessoas, de fazer o Brasil se tornar um país que seja melhor, assim, no sentido, em vários sentidos. E eu sempre tive esse, entre aspas, sonho. E aí seria essa realidade onde eu, depois de tudo isso, eu consigo virar presidente do Brasil, né? E tenho esse trabalho. O que eu percebi nesse exercício é, cara, mesmo que eu conseguisse virar presidente do Brasil, que é um bagulho absurdamente, um plano de 20 anos, longo prazo, e que seria muito difícil, o trabalho em si, se eu sentar na cadeira de presidente do Brasil, eu não iria gostar. Seria uma vida de sacrifício, basicamente. Uma vida de sacrifício pelo meu povo, vamos dizer assim, né? Mas e, cara, por isso que eu quero uma vida de sacrifício, sabe? Mas por isso que é legal esse exercício, né, Luquinha? Você chegou aí numa visão de um gol que você quer ter, mas o que está por trás do gol não é você ter poder, né? E aí, pensa, por exemplo, uma alternativa como o cara do Partido Novo fez lá. O cara, já era trilhardário, não sei o quê, falou, o único jeito de melhorar o Brasil é criar um partido e eu vou fazer, passo a passo, eu vou começar a colocar candidatos de boa índole no governo, né? Fudido, dá para ir nessa linha, né? E pelo que eu entendi do exercício, você pega da vida que você tem hoje, né? E cada vida você vai fazendo incrementalmente uma melhoria, né? Assumindo que sempre vai dar certo. E qual que seria a nona, né? Que é 100% incremental, assumindo que tudo dá certo. Foi assim, você entendeu? Eu não entendi desse jeito. Achei que era vocês põem lá na frente, no futuro, né? Cada uma das vidas uma dimensão diferente, assim. O que você achou? Para mim, eu acho que... Entrou um call aí. Primeira parte, falando da parte de energia, eu achei muito legal você falando, né, Rafa? E também do livro lá de Novo Pense de Novo, ele fala uma coisa muito legal que me marcou, que é o seguinte, ele tem uma parte lá que ele fala de buscar uma carreira nova, etc., para aquelas pessoas, ele dá um exemplo, e aí ele fala assim, em vez de você buscar então uma carreira ou algo que você vai fazer, pense em algo que você poderia aprender mais ou contribuir mais, que isso vai aumentar o seu nível de energia, né? E para mim também faz muito sentido. Então, de novo, a gente, lógico, pensa em dinheiro, a gente pensa no status, né, de ter uma carreira ou de ter uma posição, e talvez a gente poderia pensar assim, pô, isso daqui vai me trazer um aprendizado constante, isso daqui vai me poder contribuir com alguma coisa. Então, para mim também, eu percebo muito que minha energia ela aumenta quando eu estou ou aprendendo, né? Então é uma coisa nova que eu estou fazendo, eu preciso buscar, eu preciso entender desafios ali que acabam tendo. E quando eu estou ali tocando as pessoas e elas estão se transformando. Então eu acho que para mim muito eu percebi que esse fluxo de energia vem muito através dessas duas coisas que acabam equilibrando as outras. E aí você vai buscar estar mais ativo, ir na academia, se alimentar melhor, dormir bem, emocionalmente você está mais feliz e contente, então acabam trazendo mais esse fluxo de energia, né? E o exercício das 9 vidas, como você entendeu que ele sugere? Você acha que eu entendi meio isso, igual você falou também, né, Lucas? O que poderia ter ali na sua vida, né, de outras possibilidades dentro daquilo que você faz,
E aí até eu fiz um cruzamento junto com o Ikigai, né, que o Rafa trouxe, que é o quê? Olhar meio para habilidades que eu imagino que eu tenho, né? E aí o que poderia, dentro dessas habilidades, eu explorar melhor numa outra dimensão de vida, né? E aí eu trouxe algumas que faziam um pouco de sentido. Então, o que eu faço hoje é, para mim, o mais forte, né? O que eu estou tentando, é o que me trouxe. Mas tiveram outras coisas alinhadas com a carreira antiga, então design, produção de conteúdo, o próprio marketing. E aí, no exercício, eu trouxe lá ter uma banda, né? Então, para mim, se eu pudesse ter uma vida paralela, eu queria ter uma banda aí, viajar. Não sei tocar nada, tentei fazer aula, alguma coisa, mas é algo que, se pudesse apertar um botão ou criar uma realidade paralela, eu queria ser um rock Música. and roll, um artista, um Um músico, que seria para artista. mim muito bacana. E você, Rafa? E você, Rafa? Não, acho que das 9 vidas é isso mesmo, cara. Tipo, o que eu achei um pouco contraditório da parte das 9 vidas, que é meio que um planejamento, né? Mas também, por outro lado, é meio que um brainstorm de coisas que você poderia fazer. Mas, cara, a frase que eu falei pra vocês que do livro que eu tô lendo lá, que é o Lion Track Guide to Life, né? Ele fala, cara, eu não sei onde eu estou indo, mas eu sei exatamente como chegar lá. É exatamente como eu tô me sentindo agora, sabe? Tipo, meu, as coisas que eu tô fazendo, eu tenho energia pra fazer, estamos fazendo progresso, tô aprendendo coisas novas, tô lidando com pessoas que eu quero lidar. Então, eu acho que o planejamento, assim, você pode fazer muito bem, mas tem tantas variáveis que você não sabe como as cartas vão sair no jogo, que o melhor planejamento é o que te dá mais opcionalidade, né? E para mim, o que dá opcionalidade é você ter energia pra fazer as coisas. Então, volta pro ponto da energia. Eu achei interessante o exercício, especialmente para você, assim, colocar medos na mesa, né? Quais são as coisas possíveis que assim, se eu não considerar que podem dar errado, até onde eu iria? Mas o lance da energia para mim matou a pau. Assim, cara, se você tá com energia no seu dia a dia para fazer as coisas, não tem indicador melhor. Você só tem que ouvir e tomar ação. Rafa, uma coisa que eu ia falar, eu acho que tem uma parte também, né, desse esse momento que a gente tá, da vida e tal, cada um num momento um pouco diferente, mas de certa forma parecido também, né? Que é assim, cara, a gente já teve a experiência de 15, 20, 25 anos de carreira, né? A gente já foi atrás do desenvolvimento, de aprender as skills, de, né, de ter a experiência, de ter as habilidades e as competências para conseguir ser bem-sucedido na carreira, mas que nos prepara também para qualquer outro caminho que a gente for escolher. Então, para quem está nos ouvindo, assim, estou começando agora a minha carreira. Eu acho que tem uma conotação um pouco diferente de quem está nos ouvindo e está, pô, já estou há 20 anos no mercado, porque eu lembro muito bem quando eu fiz faculdade, né? Eu fiz um minor, um domínio adicional de empreendedorismo. Desde lá atrás eu já pensava em empreender. E eu pensei numa ideia de negócio na época, fiz um plano de negócio, e o meu professor, na época, ele era investidor anjo e tal, conhecia investidores, e ele pegou e falou para mim, cara, sua ideia é muito boa, seu plano ficou muito bom, eu posso te levar para ir apresentar aqui para esse grupo de investidores, eu acho que você poderia conseguir investimento, e, e, e aí, você quer ir em frente. E na época eu consegui uma entrevista de estágio na Americanas.com, na B2W, e eu tive que basicamente escolher entre essas duas coisas, né? E na época eu falei assim, cara, imagina se eu vou lá com esse plano de negócio, eu sou um jovem de 18, 19 anos, que nunca fiz nada em termos de carreira, não conheço nada de internet, e um dos caras que ele tinha trazido era um cara que tinha criado elefante.com, um investidor depois de já ter feito um negócio e tal. Falei, cara, esse cara vai me engolir, basicamente, eu não vou ter tanto que adicionar, e eu vou acabar, né, tipo, tentando, beleza, mas pode, enfim, talvez não dê tão certo, enquanto na americanas.com eu vou poder aprender sobre esse negócio da internet, aprender com os melhores, com as pessoas que conhecem, e aí eu fico aqui 2, 3, 4 anos, e depois eu pego e crio o meu negócio. Na época era o Videoball, né? Enfim, isso tudo para dizer que, cara, se eu olhar para trás e pensar, porra, acabei ficando 15, 20, quase 15 anos, ou sei lá, 16 anos desde então já passaram, e eu já fiz tanta coisa para me desenvolver, eu já priorizei tanto esse caminho dessa escolha de, tipo, vou primeiro aprender e desenvolver minhas skills, e depois eu vou me jogar, entendeu?
Agora, o que eu tô percebendo no momento, e é um vídeo que eu vi lá na internet, estava falando para vocês antes, uma mulher falando assim, cara, um cara chega para entrevistar ela, falando, não, como você conseguiu comprar esse carrão aí e tal, aqueles vídeos de Instagram, né? E aí ela fala assim, ah, não, então, eu criei uma empresa 3 anos atrás. Pô, mas 3 anos atrás já deu certo? Quanto você está faturando? Ela falou, tô faturando 20 milhões aqui no ano. Pô, mas como você fez dar certo em 3 anos? Ela falou, cara, como você, tipo, saiu do mundo corporativo e foi fazer isso? Ela falou, a minha principal dica para alguém que está querendo fazer isso é acredite em você mesmo. Acredite que você vai, com as suas habilidades, competências, etc., conseguir achar o caminho para fazer o negócio que você está querendo dar certo, entendeu? E eu acho que para mim, assim, né, o meu momento é muito isso, assim, cara, eu sei que eu posso fazer dar certo. Qualquer coisa que eu pegar num ramo onde eu tenho as minhas habilidades, eu sei que eu vou fazer dar certo, entendeu? Então eu preciso ter que esse leap of faith para fazer dar certo, né? Senão, eu vou estar sempre, né, nessa dúvida, basicamente. Sempre na zona de conforto de, putz, espera aí, mas aqui tá dando certo, tô ganhando dinheiro, etc. Como que eu vou saber se eu for lá na arena, se eu vou conseguir ganhar ou não? É só indo, né? É só indo lá e fazendo, meu. E eu acho que você fez um contraponto bom também, né, Luquinha? Que aos 20 anos, cara, você não tem que escolher muita coisa, né? Eu acho que a frase é: aos 20 anos é sim para quase tudo, aos 40 é não para quase tudo. Né? Aos 40, ou você vai de corpo inteiro, ou você não vai. Mas aos 20, cara, você tá se descobrindo, tá aprendendo o que você gosta, o que te dá energia, o que te tira energia. Então, cara, é tudo lucro, né? Mas por outro lado, como você falou, você pode entrar num funil aí, como o Ângelo tinha falado, que, cara, você não sai nunca, né? E sempre vai ter a próxima coisa que você quer comprar, a próxima segurança financeira que você quer ter. Mas eu desconfio que os melhores fundadores são os de 35 ou 40 se redescobrindo, né? Então, acho que talvez o momento seja excelente. Não, e mais, né? Você falando isso, Rafa, eu penso o seguinte, né? A gente está vivendo agora meio romantizando, né? A melhor, cara, fase, não nossa, mas também da humanidade, né? Se a gente pegar, quando nós éramos aqui crianças, os nossos tios de 40, nossos pais de 40 já estavam aí se aposentando, já pensando aí em pescar, em passar na praia, né? Pô, a gente está aqui com, né, 40, próximos ao 40, ou passando do 40, pensando numa nova fase na nossa vida, né? E por quê? Porque a gente tem hoje possibilidades infinitas do que a gente pode, né? Então a gente se limita, de novo, o nosso limite é o poder da nossa mente, né? Uma coisa que me deu muito um chacoalhão, nessa última empresa eu fui no Web Summit, que teve aqui no Rio de Janeiro, que é um encontro ali, né, um evento onde tem várias startups do mundo inteiro, que eles vão ali também para buscar investimentos, acho que vocês devem conhecer, né? Sim. E foi a primeira vez que eu fui, e para mim o grande... Porque, de novo, a gente vê, lógico, tem muitas startups, muita gente começando, muito negócio novo, mas, pô, você vê aqui na internet, você vê um vídeo no YouTube, você vê no Instagram, você tá ali pessoalmente, próximo dessas pessoas, e aí tinha, lógico, startups de tudo quanto é tipo, e pessoas de tudo quanto é tipo. Tinha lá, cara, a gente saindo da faculdade, tinha gente lá de, 60 anos abrindo uma startup, tentando um negócio diferente. Isso me deu né, na pele, e a gente veio falar, cara, peraí, eu achei que eu estava aqui num dilema se eu vou ou não, tem um monte de gente se jogando, né? E Uhum. aí, uma outra coisa que eu ia deixar para o final, né, um grande despecho, mas eu acho que é importante é o seguinte: hoje a gente tem uma velocidade de testar o que a gente quer muito rápido, né? Lógico, é clichê o que eu tô falando, mas, pô, você tem vontade de abrir um negócio e vender. Pô, tá, em 2 horas você monta uma loja na internet. Ah, eu quero fazer coaching ou quero fazer um treinamento. Pô, em dias você sobe um curso online, você monta um canal. Então, eu acho que também a possibilidade que a gente tem hoje é muito grande para a gente testar. Então, se limitar a alguma coisa pelo medo, ou, lógico, por tudo isso que a gente está falando, pela idade, ou porque tem filho, cara, eu acho que é muito pouco pelo que a gente está vivendo, né? Então a gente tem que testar. Eu acho que, de novo, não é um caminho, são vários que a gente pode testar e se permitir isso, testar, fazer, se relacionar, né? E aí as coisas vão abrindo. E aí volta naquele negócio do fluxo de energia, né? Isso vai te energizando para cada dia você fazer mais, tentar mais, crescer mais. É essa busca, né?
Sim, e você tocou um ponto aí que a gente queria falar, que é sobre o impacto de ter filho, né, e a responsabilidade adicional e esses movimentos. Que eu tinha uma impressão, antes de ter filhos, que assim, depois que você tem filhos, você fica muito mais conservador, você tem que ter muito mais cuidado, não sei o quê. Mas tem um outro lado que é, você quer ser o melhor que você pode ser, né? Você fala, cara, a minha filha merece ter um pai feliz, merece ter um pai com saúde, merece ter um pai que gosta do trabalho dela, até do trabalho dele, até porque depois que sair do trabalho, eu trago toda a energia comigo do meu trabalho para estar com a minha filha. Então, para mim foi um puto empurrão também das coisas que eu não quero. Fala, cara, não dá para eu trazer essa energia para estar com a minha filha, né? Então, é interessante como pode ser um catalisador para mudança positiva até de ser mais arrojado, né, em carreira e em desenvolvimento. Comigo funciona ao contrário ainda, né? Porque, na verdade, tipo, eu sou muito mais conservador por causa das crianças, mas eu também penso muito assim, putz, será que o momento melhor não é quando eles estiverem maiores? Porque aí eu vou já naturalmente passar menos tempo com eles, né? Porque eles falam, né? Você passa 75% do tempo com seus filhos até eles fazerem 10, 12 anos e 95% até eles fazerem 18. Porque tá na mesma casa, tá todo dia lá, muita oportunidade de conviver, etc, né? E eu quero muito conviver, é um período de formação deles, né? Então eu fico assim, cara, pô, se eu for me jogar nessa parada aí, em qualquer que seja, né, startup que eu queira criar, eu sei que eu vou ter que trabalhar provavelmente muito mais intensamente, em termos de horas, etc. E será que isso não vai tirar da minha prioridade de estar com eles? E eu fico me convencendo, de certa forma, de que na situação que eu estou hoje, eu não trago isso para eles no sentido da forma que eu trato eles, porque eu consigo separar muito bem. Mas, mas o que eu estou percebendo ultimamente, terapia, etc., é que eu trago um peso para mim. Eu trago um sacrifício para mim, né? De Pode até ser de saúde, né? Cuido da minha saúde pra caramba. A gente fala um monte de saúde aqui, faço exercício, faço tudo, etc. Mas emocional é um peso para mim de estar nessa situação, de estar regulando e aceitando a situação que não é ideal para mim, para o benefício da minha esposa, dos meus filhos, etc. Quanto que isso pode, na verdade, gerar um problema real, né, para mim? Tipo, seja um ataque de saúde, qualquer que seja, um burnout, qualquer que seja, nesse sentido. E aí ferrou, né? Se isso aconteceu, eu perdi o balanço que eu preciso ter para viver melhor com eles mais tempo, né? Então, assim, é difícil saber, porque eu não sei se vai acontecer alguma coisa, né? Mas, em teoria, se eu conseguisse ser essa pessoa que faz esse sacrifício sem sofrer tanto, seria para mim o melhor momento mais para frente. Mas o que eu estou percebendo é que talvez eu não vou mais conseguir ser essa pessoa, né? Por tanto tempo assim, né? De fazer esse sacrifício por eles, sabe? Esse que é o negócio para mim. Tô aqui abrindo meu coração. Tá certo. E você, como é que você ponderou isso, assim, responsabilidade de filho, a migração de carreira agora, o impacto que pode ter financeiro, como é que você colocou na balança? É que para mim são duas coisas, né? A primeira, na verdade, a transição de carreira que eu fiz 2 anos atrás foi pensando, lógico, eu também não estava satisfeito, mas foi pensando muito no filho, né? Então eu trabalhava domingo a domingo na agência, quem trabalha em agência sabia a pauleira que é, e então eu nem estava próximo tanto da minha esposa quanto do meu filho, então a decisão, além de tudo, também era ficar mais perto, ter um trabalho um pouco mais 40 horas por semana, estar mais próximo, etc., que deu resultado. E, e agora essa decisão também foi por isso, né, de poder estar mais perto. Então, por exemplo, semana passada, quinta-feira, saí e falei, não, hoje eu vou andar no parque com meu filho, fiquei um dia inteiro com ele no parque, coisa que eu não tinha possibilidade antes, né? Lógico que ainda tem a questão financeira para o futuro, mas eu penso muito, assim, eu acho que a gente, pelo menos para mim, né, abrindo também o coração, eu trouxe muito dos meus pais. Eu acho que, de novo, talvez a nossa geração, por ter vivido um Brasil difícil, com inflação, pouca abertura do mercado, que era a gente tem que prover para os nossos filhos e algo financeiro e deixar para eles um futuro, né? Então a gente trouxe muito isso. E eu acho que hoje a gente vive num mundo um pouco diferente, né? As possibilidades são muito mais
são maiores, né? De ganhar dinheiro, de ter uma profissão e de tudo, coisas que nossos pais não tiveram e a gente pegou aí uma transição. Então eu vejo um pouco diferente, sabe? Eu vejo essa, por exemplo, eu queria deixar para ele muito mais essa questão de, puxa, eu fui lá, tentei, fiz, me esforcei, olha, e de repente seguiam meu coração, né? Do que muito mais, olha, vá agora estudar nessa escola particular, é super cara, né? Se eu puder ter as duas coisas, perfeito. Mas entre as duas coisas, eu prefiro deixar para ele muito mais uma atitude, uma visão de mundo diferente. O Estou exemplo buscando as que duas você dá coisas, para né? ele, você está valorizando mais o exemplo que você dá para ele do que a condição financeira que você dá no sentido necessariamente da qualidade de vida Exato. ou da educação. O que é que seja. Ou da reeducação. Então, assim, só para entender, né? Hoje, pô, ele está estudando numa boa escola, a gente está mantendo, né? Só que eu não sei o futuro como vai ser, né? Espero que continue, né? Porque ainda tem uma fase de crescimento, de estruturação, tem boas perspectivas. Mas a reflexão para mim é muito essa. Se entre eu tentar alguma coisa nova e ter que talvez reduzir um pouco, né, uma escola que não seja tão cara, que não tenha tão bom estudo, o que eu faria nesse momento? Eu talvez escolheria por essa opção de, não, vou tentar nesse momento, que ainda dá tempo, e vamos buscar, né? Porque eu acho que esse valor para ele, neste momento, vai ser muito mais importante, entre outras questões, né? Mas eu acho que é muito mais isso, né? De deixar esse espelho e construir aí um mindset diferente, né? Tal. Até porque, cara, do jeito que tá indo a IA, essas coisas, você não sabe como vai ser daqui 15 anos. A galera, não, Não, meu filho vai estudar economia em Harvard. Cara, não sei se Harvard vai existir em 15 anos, né? exato. Então, as coisas vão mudar ridiculamente rápido. E eu acho que dos pontos que você fez aí, Luquinha, o principal que veio para minha cabeça uma coisa é volume de trabalho e a outra é você ter flexibilidade de agenda. Não tem preço você mandar na sua agenda, né? Alguém fala, você pode fazer na quinta? Eu falo, não, só posso na sexta, que quinta eu vou fazer um rolê com os meus filhos. Então, assim, tem esse ponto, tem um outro ponto da gente ser aquele jogador de meio campo que já jogou muito no Campeonato Brasileiro, que não corre tanto mais, sabe? Porque você vê o fundador de 20 anos, cara, metade do trabalho dele é jogado no lixo, que ele tá correndo em círculos. Círculos, Uhum. círculos, círculos, círculos. Exato. Cara, a gente já olha a jogada, já fala, meu, vamos por aqui, que é o caminho mais rápido, né? Então, não, eu não acho que é de baixa intensidade, mas dá para jogar de forma mais inteligente, para não se É o desgastar tanto. Pareto, né, Rafa? É o tal do Pareto, né? A gente já sabe aí Total. muita coisa que se colocação e tem um resultado maior. E você ter o Exato. direito de fazer essas escolhas, né? E uma das coisas que eu estou mudando também é a forma que eu encaro isso dentro do trabalho, né? Tipo, cara, ninguém tá me dizendo que eu preciso fazer as coisas que são menos úteis. Eu sou puxado para fazer as coisas, mas eu posso escolher não fazer. E mesmo que digam, mesmo que minha chefe fale, olha, você tem que fazer esse negócio aqui. Posso chegar e falar, cara, isso aqui é inútil, vamos mudar esse processo porque não vou gastar meu tempo com esse negócio inútil, entendeu? A sua atitude muda também o que você aceita e como você lida. Eu tô muito querendo, Rafa, agora meio que mudar isso no sentido assim, cara, eu vou controlar minha agenda mesmo que eu esteja no mundo corporativo, entendeu? E eu vou dizer, não, desculpa, isso aqui eu não vou participar, não. Isso não é um bom uso do meu tempo. E, e a maioria das pessoas não declara isso, mas faz isso, né? Fala, não, isso aqui não tá Isso, no meu prato, né? E você é isso. sempre o cara dando a mais, entregando a mais, e não necessariamente isso vira um puta outcome, né? Sim, Depende muito de onde você tá. exato, exato. Galera, Eu uma hora e lembrei, meia de, uma última coisa, Rafa. Eu uma hora e lembrei meia com de o propósito. Ângelo falando Nem essa questão do, parece. do exemplo, do quem que quer que esse filho seja e tal. Eu lembrei do pai rico, pai pobre, né? Uhum. Que ele tinha, né, os dois pais e tal, e um ensinava uma mentalidade mais de escassez, né? E o outro uma mentalidade mais de abundância, né? E aí, tipo assim, por ele ter aquele pai rico que pensava mais em investimento, pensava no dinheiro trabalhar para ele, pensava em empreender, criar um negócio para uma solução que resolve um problema do mundo, etc. Ele acabou sendo uma pessoa muito diferente do que se ele tivesse só um pai que falasse, cara, não, ó, trabalha, estuda aí, né, ganha seu dinheirinho, guarda seu dinheirinho, etc. Né? E meu pai, né, é o pai pobre, né, na mentalidade, assim, meu pai é mais trabalhou um monte, conseguiu construir patrimônio, né, mas ele tem a mentalidade mais de, tipo, tio Patinhas, assim, enquanto eu quero mudar isso, eu acho que mudei em certa forma, mas esse exemplo para o meu filho, acho que você falou, Angela, para meus filhos, né, minha filha também, é realmente algo que eu talvez não tenha colocado o peso tão grande ainda nessa minha decisão do que fazer para o futuro, que
E, Eu acho que é cara, importante. você vê isso, a diferença geográfica, né? Você tá nos Estados Unidos, a grande maioria das pessoas tem um quê de abundância. Vai dar certo, vamos fazer negócio, isso aqui. Nossa geração cresceu no Brasil nos anos 80, velho. Os caras caiu o salário, no final do mês o salário tinha desaparecido. Não tem como a gente não ser uma geração traumatizada, né? Com risco, com dinheiro. Sim. É um milagre da a gente ter Exato, conseguido exato. evoluir, na verdade. Então, total. E, Ian, uma pergunta pra gente fechar, cara. Muita gente, assim, tem com esse sonho guardado na gaveta, né? Você conseguiu dar um passo de testar. Se vai dar certo ou não, cara, o mundo sabe, né? Mas você teve a coragem de testar. O que te levou a ter essa coragem de pegar e fazer o leap of faith? Eu acho que é um ponto importante também, assim, tudo que a gente está falando, né? E a gente falou de filhos, e tem uma outra equação, um outro fator da equação, que são os nossos cônjuges, né? Esposa, não é só uma questão de filho, né? Então, por exemplo, a Jaque, né, minha esposa, me apoiou muito na decisão, a gente alinhou muito isso. Ela trabalha, tem um emprego estável, né? Ela trabalha aí na Max já há bastante tempo, e também ela, putz, me apoiou muito nessa decisão, né? Então a gente saber que ter alguém do lado compartilhando esse sonho com você, eu acho que é importante. Então, isso faz total diferença, ainda mais se a gente está falando de família, né? Se você, lógico, tem um monte de gente que está começando a carreira, e solteiro é muito mais fácil, muito mais simples testar. As outras questões a gente sabe que a gente está trazendo porque tem filha, tem família, tem outro tipo de compromisso. E para mim isso faz muita diferença. Então, eu tinha traçado lá, já estava dando certo, já estava testando o modelo, né? Tendo as duas coisas, e aí não foi que tipo sair do zero, eu já estava testando, já estava funcionando, tinha escrito o livro enquanto eu estava ali trabalhando, e aí, fazendo esse teste, a gente decidiu seguir. E ela me apoiou muito, e foi até interessante porque, né, a gente tá falando de coragem, tudo, né, parecemos que somos destemidos, mas e eu falei para ela, pô, eu queria testar, e ela começou a mandar para mim, a Jaque falou, e aí, você já conversou com o pessoal que você vai sair aí da empresa? Eu trabalhando lá. Calma, Jaque, vamos ver, vamos né, avaliar melhor, tal. Aí passava 2 dias, ela mandava, e aí, é hoje? Eu tô te esperando aqui pra gente começar. Então teve esse apoio muito forte, né? O E um apoio ambiente, né? muito O ambiente foi Parece, propício a desse funcionou, né? E parece que aí foi ensaiado a... Falar. E aí o que você falou, né, Rafa? Queira ou não, a minha esposa ela é 10 anos mais nova que eu, então ela já é da geração, ela nasceu em 89, né? Então pegou os anos 90, ela já tem essa cabeça que o Rafa tá falando, não, vai dar certo. Tudo que eu vejo, né? Eu nasci em 79, então peguei muito 80 que, puxa, mas será? Ela já, meu, vamos, vai dar certo. Se não der, a gente tem que ir por ali, mas não tem como não dar certo, né? Então todo esse mindset também é diferente e me proporcionou isso. Então ela foi também uma super voz ali me apoiando. E quando a gente traçou o plano, também isso, né? Ó, daqui se der certo, legal, a gente vai colher os frutos. Se não der, a gente está disposto a sentir na pele tudo isso, tá claro para os dois? Puta, tá, então vamos assumir o risco. Isso também trouxe uma clareza aí. Parece que a gente tinha treinado a resposta, que era exatamente os temas que eu ia sugerir. A primeiro é ter um parceiro direto, e ser um parceiro que entende que você precisa realizar essas coisas para ser íntegro e falar, cara, se der merda, nós estamos juntos, né? A gente já passou por momentos excelentes, agora a gente pode ter um momento difícil, se der merda, eu te cubro, né? Cara, eu jogo muito tênis e pickleball, e é uma loucura assim. O esporte sozinho e o esporte em dupla são dois esportes completamente diferentes. Tem gente que é excelente jogando sozinho, mas que não sabe cobrir, não sabe a hora que o parceiro precisa de espaço, né? Então, achei fodido e também exatamente a mesma coisa do meu lado, assim. Eu acho que se eu não tivesse a Ana e não tivesse, primeiro, a Ana e segundo, amigos que te levam pra cima e que falam, vamos, você é fudido, você consegue. Porque o que tem de gente com amigo merda, cara, falando, puta, Exato. não sei se vai dar certo. Então, o ciclo, assim, familiar, número 1, e de amizade, número 2, são as coisas que te dão coragem, porque você precisa de algum nível de rede de segurança, né? E a sua cabeça está sempre assim, cara, se questionando, e você precisa de afirmação, né? E gente que vai falar o contrário. Então, faz todo sentido para mim também. Não sei o que você acha, Luquinha. Eu concordo, eu acho que até o fato de você colocar para essas pessoas isso, né, de que é um desejo e uma coisa que você vai precisar fazer, sabe? E eu acho que esse é meio que, de certa forma, o momento que eu tô, assim, né, de tomar
tomar essa decisão, fazer essa realização de que em algum momento no médio prazo eu preciso fazer esse leap, certo? De forma responsável, tal, mas preciso e deixar isso claro para as pessoas à minha volta, né? Para que eles possam me suportar, entendeu? Acho que essa é uma parte que muita gente provavelmente não faz, né? Porque fica... Eu tenho essa característica de tomar o peso e a responsabilidade muito para mim, né? E aí, se você pensar, eu posso dizer, pô, isso é porque os outros não pegam a responsabilidade para eles. Não, talvez é porque eu vou lá e pego para mim e a pessoa fala, beleza, né? Então, quem já está cuidando, entendeu? Quem já está cuidando, então tá bom. Então, eu não posso ficar me martirizando. Eu acho que, de certa forma, no meu caso, a mudança tem que vir de mim e eu estou fazendo essa mudança agora. Entendeu? Eu estou nesse processo de fazer essa mudança para conseguir abordar de uma forma diferente e ir na direção com as pessoas à minha volta, com todo o ecossistema, vamos dizer assim, do que eu realmente quero, entendeu? Então, acho que essa é a minha reflexão, assim. E realmente o Val-Win agora, eu agora não preciso ser, vou pedir demissão hoje, né? Pode ser, comece o processo agora, né? Deixe claro, não fique com medo de falar a respeito, não fique com, né, com receio e escondendo e guardando isso para você, né? Acho que eu estou sentindo muito que essa transição de mindset, para mim, é o que vai me fazer chegar lá, entendeu? Então, tô animado. E quando você tem bons amigos e famílias, quando você declara, eles servem de sounding board, né? De falar, cara, você já pensou nisso? Você já pensou naquilo? Por que você não começa logo? Por que você não vai depois, né? Então tem que declarar, né? Para ter esse suporte. Exato. Galera gostou muito aí dos seus pontos, gostou do jeito que você pensa, quer aprender mais contigo. Fazer como é que acham seus cursos, seus livros? Como é que acham tudo aí? Legal. Eu tô postando bastante no Instagram, tá sendo meu canal ali que eu tô colocando mais conteúdo, então é Ângelo Annunziato, tá lá no Instagram. E eu montei um site também, angeloannunziato.com.br, que eu tô colocando ali os cursos, os livros, então quem se interessar, procure aí, que eu tô sempre atualizando aí com novos conteúdos e tentando trazer essa reflexão para a vida das pessoas, né? Quem quiser Conta um pouquinho mais sobre o curso, qual que é o tema? O tema, na verdade, é esse: encontre seu propósito, né? Então, eu estou tentando levar essa reflexão para as pessoas e ajudar elas nesse caminho, exatamente no que a gente falou aqui, né? Então, o Ikigai, a gente faz ali aulas práticas, mas no fundo não é o exercício em si, mas a provocação. Eu acho que um pouco que a gente falou assim, o declarar o seu propósito, ou você saber para onde ir, a gente falou, é uma coisa que você vai descobrir na vida. Pode ser agora, pode ser daqui 30 anos. Não tem ansiedade, não tenha pressa. Mas é importante você estar repensando ao longo do caminho, né? Eu acho que o objetivo é esse. E mesmo tudo que a gente está falando, aqui mudar, cara, se daqui 6 meses, 1 ano, não der certo, lógico que vai dar, eu já declarei isso que vai dar, mas se não der, eu não teria problema nenhum em voltar e recomeçar de novo e arranjar um emprego e tentar. E tenho certeza, se eu voltasse, qualquer empresa que me contrataria aí ia ganhar um profissional com uma experiência que quem está no mercado não teria, né? Então, eu acho que a gente ter a mente aberta para isso também é importante, sabe? Que é o tal do compromisso ali que para mim faz muito. Não, eu vou assumir que agora eu vou nessa nova empreitada. Mas puxa, e se não der certo? Cara, se não der certo, volte, tente novamente, vá para um outro, né? Não acabou a vida. Na verdade, é só um passo que a gente tem. Então, é isso que eu tenho refletido ali. As pessoas têm tido um sucesso muito grande, tem pessoas que mudaram ali depois do curso. Então, acho que é esse aprendizado aí, né? Boa, é isso aí. Isso é muito importante para as pessoas e é bom ver você conseguindo trazer um pouquinho essa mudança para a vida, mudança positiva para a vida das pessoas. É uma missão bem bacana. Legal, perfeito. Beleza, muito galera. Bacana. Obrigado também por ter só podido participar aí com vocês. Super papo, passou muito rápido, né? Eu achei que a gente estava falando só 10 minutos, faz 1h30. Muito bacana aí, espero que possa colaborar com todos. É isso, acho que valeu. Foi dos melhores temas e papos, e acho que podemos marcar uma V2 pessoalmente no Brasil em dezembro, hein, Luquinha? Opa, estaremos no Brasil em dezembro, isso aí. Vamos fazer um encontro entre nós e quem sabe um encontro da galera do 1%, hein, Rafa? Vai ser legal. Boa. Hein?
Comunidade, já faz um curso do Comunidade Ângelo. 1%, faz um curso com o Ângelo. Aí ia ser bom, hein? Combinado, demorou. Fechou, vamos armar isso aí. Beleza, e galera, vocês, para quem chegou até o final desse episódio, né? Vendo aí que a gente está fazendo mais episódios, voltando a soltar mais papos aí. Então, a ideia é que a gente continue dessa forma. Se quiserem mandar sugestão de assunto, se quiserem dar feedback, falar o que acharam, estamos aí no LinkedIn, né, Rafa? E de vez em quando no YouTube e no Instagram também, apesar de não estar tão firme lá. Mandem mensagem, entrem em contato, o que a gente puder fazer para ajudar e trazer conteúdo legal aí para vocês, a gente vai estar fazendo. Valeu, Muito bom. Valeu, galera. um abraço.